Bora lá, nação, para as informações do Flamengo, definidas as semifinais da Copa do Brasil. O São Paulo pega o Corinthians e o Flamengo vai pegar o Grêmio. Então está definidas o chaveamento aí das semifinais da Copa do Brasil. E também o Flamengo está se preparando aí para a partida contra o Fluminense, clássico pelo Campeonato Brasileiro. Nós vamos analisar aqui no nosso canal. Já chega aqui deixando seu like é importante. Apoia demais o trabalho do nosso canal e se você não é inscrito aqui, se inscreva e ative o sino das notificações aqui no canal Meu Mengão React, porque aqui todos os dias trazemos notícias e informações do Flamengo para vocês, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje analisando a imprensa esportiva, falando sobre a preparação do Flamengo, os novos reforços que podem chegar no Mengão, como Claudinho. Vamos aqui analisar tudo isso no nosso canal, então já chega aqui também escrevendo nos comentários o seu palpite para a partida entre Fluminense e Flamengo. Crédito canal e ESPN Brasil, link na descrição. Vamos então para as notícias do Flamengo. Cícero Melo, Pedro Henrique Torre, Gustavo Berton e a Duda Gonçalves conosco. E o Cícero puxando a fila aqui com as informações do Flu. Tudo bem, Cícero? Beijo pra você. Bem-vindo, amigo. Obrigado, um beijo para você também, Glaucia, para os companheiros nos estúdios, para os companheiros na rua e especialmente para o fã de esporte. Estamos aqui desde de manhã no entorno do Maracanã, acompanhando aqui as filas imensas que tinham na parte da manhã para troca de ingressos, né? O ingresso virtual pelo ingresso físico. Os ingressos para o Fla-Flu de domingo estão esgotados. Uma carga total de 70 mil ingressos, contando com as gratuidades por lei. Vamos ter aí na faixa de 60 mil torcedores pagando ingresso no Maracanã. Como você mostrou aí na tela, é um clássico em que vale muito para o Fluminense. O Fluminense é o quarto colocado, 2 pontos atrás do Flamengo. O Flamengo tem 26, o Fluminense tem 24 pontos ganhos. Isso vale dizer que se o Fluminense vencer o jogo, ele assume essa vice-liderança do campeonato, atrás apenas do Botafogo, né? O jogo de domingo vai ser o primeiro Fla-Flu do técnico Fernando Diniz, após ser anunciado como novo técnico interino da seleção brasileira. E vai ser o 6º Fla-Flu do ano de 2023. Nos 5 jogos anteriores, está tudo igual e equilibrado. 2 vitórias do Fluminense, 2 do Flamengo, 1 empate, cada time fez 6 gols. O Fluminense ganhou a Taça Guanabara e a final do Campeonato Carioca, ambos em cima do grande rival Flamengo. Mas, em compensação, foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil pelo próprio Flamengo. Ontem o Fluminense apresentou mais 2 jogadores aí desta janela de transferências, a segunda do ano. O Fluminense tem 5 jogadores contratados. Ontem foi a vez da apresentação de 2 ex-tricolores que jogaram com o Fernando Diniz em 2019. O meia, Danielzinho, formado ali na base do Fluminense em Xerém, e o atacante Ione Gonzalez, né? E os 2 falaram na apresentação de como é voltar a trabalhar com o Fernando Diniz. O trabalho do Diniz favorece muito o meu estilo de jogo, acho que favorece o do Johnny também, praticamente favorece de todo jogador, né, que gosta de jogar futebol. Então, estou bastante feliz de estar retornando no Fluminense, estar retornando com ele e espero que, como você falou, foi meus melhores números na carreira foi com ele. Então, espero que nesse retorno aí novamente eu tenha meus melhores números. Na verdade, o Diniz foi um cara que me ajudou muito quando eu cheguei aqui. Agora estou de volta. Com certeza é um cara que vai me ajudar a encontrar minha melhor fase de novo, porque foi um cara que me cobrou muito, me ajudou a levar meu nível e agora sim focado para voltar a ajudar ao Fluminense. Tá aí, então, 2 jogadores que já estão à disposição, no BID já estão registrados, podem começar jogando qualquer dos 2 ou ficar no banco de reservas como alternativas, como opções. O Diniz tem um desfalque importante. Keno, atacante pela esquerda, está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Em compensação, provavelmente, quem vai jogar ali na função dele vai ser o John Arias, que tanto joga pela direita como a esquerda. Ele não participou do último jogo, vitória contra o Inter, porque estava suspenso. E 2 novos contratados nessa janela de transferências, né? Um vai ter condições de jogo, todo mundo querendo ver, né? O Léo Fernandes, meia uruguaio, canhotinho, ele já está regularizado e pode ser utilizado.
ou de saída, né? Se o Paulo Henrique Ganso não puder jogar, essa é a grande dúvida se o Ganso vai voltar ou não. Estava com dores no pé esquerdo, já não joga aí há algum tempo, tem jogado às vezes no sacrifício. Pode ser que o Léo Fernandes tenha uma oportunidade de saída ou entrando no decorrer do jogo. E o Marlon, zagueiro, que começou no Fluminense, depois foi para o Barcelona, rodou aí em vários times da Europa, na Itália, na Espanha, ele já está suspenso antes mesmo de estrear. Eu explico por quê. Ele foi expulso no último jogo do Monza, no campeonato italiano, que era o time dele, e foi obrigado a cumprir a pena. 2 jogos de suspensão, então o Marlon não vai poder ficar à disposição do técnico Fernando Diniz. Gláucia. Boa, Cícero. Obrigada pelas informações. Eu já vou passar direto lá para o Pedro Henrique Torre e aí depois a gente já faz um pacotão Fla-Flu, tá, Renato? Pedro, muito bem-vindo. Um beijo para você. Tudo bem, Glaucia? Um beijo para você, abraço Renato, Calçade, todos que estão por aí, os companheiros também, quem assiste a gente. Olha, Flamengo vem dessa classificação, essa ótima classificação diante do Atlético Paranaense, mais uma vez superou o Furacão lá em Curitiba, mas está vivo nas 3 frentes, só que para ficar ainda mais vivo no Campeonato Brasileiro, seria muito bom vencer esse Fla-Flu, né? Até porque o Botafogo joga um dia antes. Se vencer o Bragantino, pode abrir 13 pontos ali na ponta. O Flamengo vem em segundo lugar, 10 pontos atrás, então tem que recuperar bastante aí para seguir a caça ao líder Botafogo. Para essa partida contra o Fluminense, esse clássico sempre muito acirrado, o Cícero destacou aí os confrontos desse ano, tá lá e cá e tal, o Fluminense até levou a melhor na disputa de títulos, o Flamengo eliminou na Copa do Brasil, mas o Flamengo tem 3 desfalques praticamente, né? 2 desfalques por suspensão, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas ficam fora. Tendência, Léo Pereira retornar ao time titular, ele voltou à equipe no jogo contra o Atlético Paranaense, mas entrou na segunda etapa, ele que voltava de lesão depois de um tempo, problema muscular, então ele ficou no banco lá contra o Furacão e entrou no segundo tempo. E o Felipe Luiz deve ter a sua oportunidade, ele que não conta tantos minutos assim sob a gestão do Sampaoli. Então deve ser o substituto. Às vezes o Léo Pereira faz, às vezes, de lateral esquerdo ali, às vezes um falso lateral esquerdo, mas quando tem a possibilidade de utilizar o Fabrício Bruno, que não vai ser o caso desta vez. Dali para frente fica um pouquinho mais fácil, né? Você tem Everton Ribeiro, Gerson, Arrascaeta, o Gabigol, que vem sendo muito utilizado, mas a questão é o Pulgar. O Pulgar, ele acabou lesionado na partida contra o Atlético Paranaense, um incômodo, o Flamengo trata como um incômodo, mas ele ficou fora mesmo no aquecimento, nem jogou o jogo contra o Atlético Paranaense, foi substituído pelo Thiago Maia. O Alan entrou, fez a sua estreia, foi muito bem, foi elogiado internamente e tudo mais. A gente não pôde ouvir publicamente o Flamengo sobre isso, o técnico Sampaoli, então os companheiros ou o próprio Alan, mas ele foi considerada proveitosa a estreia dele, então tem chance de começar na equipe titular, quem sabe nessa vaga do Pulgar. Quem tem crescido bastante de rendimento é o Davi Luiz. Davi Luiz, um grande líder desse elenco do Flamengo, um jogador muito experiente, seleção brasileira, Europa, enfim, campeão agora de Libertadores, Copa do Brasil com o Flamengo. Viveu um momento um pouquinho difícil tecnicamente, mas agora recuperou toda a sua força, tem feito boas partidas, é um dos líderes do elenco e tem alguma declaraçãozinha do Davi Luiz aí, a Flá TV, a gente ouve agora ele falando um pouquinho sobre o momento Flamengo. Vamos ouvir. Muito, muito difícil contra um adversário qualificado, um treinador qualificado, que hoje está tendo a oportunidade de ir para a seleção brasileira também, todo mundo sabe, mas cabe a nós continuarmos nessa linha de evolução e de construção da nossa identidade. Eu acho que foi o que a gente mais conseguiu agora nos últimos jogos, essa identidade, independente de estar jogando com a bola, com a posse, sem a bola, sabendo sofrer, sabendo jogar. Acho que essa é a evolução que a gente vem tendo e um clássico é sempre um clássico. Tá aí então o Davi Luiz, clássico é sempre um clássico, e esse Fla-Flu
aflora demais aí os nervos da rapaziada. É sempre um clássico muito pegado, já há bastante tempo, né? O Fluminense tem incomodado bastante esse Flamengo e, enfim, vice-versa. O Flamengo ainda busca a contratação do Claudinho, que acenou com aqueles 15 milhões de euros, a gente já falava lá no início da semana, contempla questões de bônus e tudo mais, mas os russos querem mais. O negócio, a gente falou há algum tempo também, o Flamengo imaginava gastar entre 15 e 20 milhões de euros, mais ou menos, pelo Claudinho, mas claro, sempre puxando, até o Marcos Braz falou isso abertamente, sempre puxando para baixo e os russos puxando para cima. Então é nessa batida que o Flamengo vai levando aí, De La Cruz, bem difícil, sentado na multa, como diz o Marcos Braz, 16 milhões de dólares, então fica bem complicado. Gláucia. Boa, Pedro, obrigada. Antes da gente seguir o nosso giro aqui, Renato, quero te ouvir sobre esse Fla-Flu do fim de semana. Então, um jogo que, assim, é até difícil você fazer algum tipo de previsão, porque são dois times e dois trabalhos que estão num vai e vem, assim, né? É um Flamengo que faz jogos ruins, aí faz um jogo que pra mim não foi nem tão bom contra o Atlético Paranaense, mas dentro da Arena da Baixada consegue uma classificação contra um adversário difícil, um Fluminense que vinha numa queda, e aí faz um jogo, principalmente um primeiro tempo de alto nível contra o Inter. Então é um jogo de muita, assim, de muita dúvida, assim. É um Flamengo que jogou bem contra o Fortaleza, por exemplo, dentro de casa, que foi um pouco mais equilibrado. Eu olho para esse Flamengo, eu já consigo ver muitas coisas de Sampaoli, mas eu não consigo ver isso de maneira linear, assim, regular, né? Eu acho que o time tem alguns apagões, às vezes o time está muito agressivo, às vezes o time está um pouco passivo sem a bola. No lado do Fluminense, a questão física baixando, o próprio jogo contra o Inter, o Fluminense fez um jogo controlado, assim, os 90 minutos bem controladinho e tal, mas o segundo tempo foi de queda física também do Fluminense, então é difícil. E tem outra coisa em comum, né? Os dois com muitos reforços chegando, regularizando, o pessoal já tá entrando, enfim, é o tipo de jogo que é difícil você fazer algum tipo de previsão. Agora, o que é certo é que estão os dois brigando ali na mesma pegada, na mesma parte do campeonato, e 3 pontos para um agora, joga o outro um pouco para longe da briga contra o outro rival que está bem obrigado, que é o Botafogo. Gente, aqui não tem mureta não, meu amigo. Pelo momento é o Flamengo. O Flamengo vem numa crescente muito grande, conquistou uma classificação, não dá para dizer heróica, mas uma classificação contundente contra um Furacão lá fora, a gente sabe como é difícil. E eliminou o próprio Fluminense também, né? Então eu acho que o momento do Flamengo é melhor que o Flamengo. O que isso significa? Nada. Como diria Tadeu. Mas o favoritismo, no meu ponto de vista, é do Flamengo. Muito bem. Atisson, que agora é o garoto Borelli, vem todo na beca, até a cueca dele é da Borelli. Moleque. Tudo bom, jovem? Valeu, moleque Borelli. Boa tarde. Boa tarde, Gilvio. Gostei do teu tênis também. Gostou do meu tênis? Você é novo, Jota. Hoje o cururu Atisson aqui, eu vou meter um aqui, olha lá, ó. Pisante diferente, hein? Isso. Esquece. Moleque, esquece. Boa tarde, GV. Boa tarde. Essa fita aí. Tô dentro, né? GV, moleque ameno, bigode de Nescau e a todos ligados aqui na Band. Pra mim, o favorito é o Flamengo pelo momento que o Flamengo vem vivendo, vem crescendo cada partida, e o Fluminense fez um grande jogo na última partida. Fez um grande jogo, voltou a jogar um grande futebol. Agora, tem dois aspectos. O Flamengo vem em sequência de jogos, o Fluminense tem semana inteira para treinar. Isso também pode modificar o cenário. Mas, no meu ponto de vista, é o favorito para esse confronto aí, o Flamengo. Muito bem, só lembrando que na Copa do Brasil não teve sistema, o sistema, meu avião, não vou falar com a torcida. Dorival Radiola foi lá e macetou o Verdão, bicampeão da Liberta, tá? Sem chorumelas. E aí, torcedor do Flamengo, Pedrinho, bota aquela, Pedrinho, torcedor do Flamengo. Eu já falei isso pra você aqui, Flávio sabe. O destino é aquela Havaiana, aquela Samoa, aquela Raida, aquela Kenny. Pode ser falso, não tem problema. Que tua mãe e teu pai tinham em casa. Aí tu fazia M, chegava da escola com o pé cheio de barro e pisava na sala e quebrava a taça que tua mãe comprou lá pra fazer o jantar com teu pai, o contrário. Aí ela pegava assim, ó. Pegava assim a sandália. Aí tu corria, né, Tissa? Aí pulava, saia da primeira... Aí tinha um pedacinho vasculhante assim, ela olhava ali e falava... Direto no boga. E sofá novo que não podia sentar. Botava o pé no sofá e corria. Não podia sentar no sofá novo, não. O destino é assim. Tá pintando um Flamengo e São Paulo
com o Dorival do outro lado. Aí depois vai falar que a cigana Sarajane te enganou, tá? Vambora, sexta-feira é dia. Seguinte, Tati Tavares conta tudo o que você precisa saber sobre o clássico mais charmoso do futebol brasileiro, que vale a vice-liderança do Brasileirão. Tati Tavares. Depois da classificação para as semis da Copa do Brasil, o elenco do Flamengo ganhou folga. O time se reapresentou hoje pela manhã para iniciar a preparação para o clássico de domingo contra o Fluminense pelo Brasileirão. As duas equipes estão no G4, na caça ao líder Botafogo. O tricolor ocupa a 4ª posição com 24 pontos. O Fla é o segundo colocado com 26, a 10 pontos do Glorioso. Para o duelo do fim de semana, Fabrício Bruno e Ayrton Lucas estão suspensos. O volante Eric Pulgar, com um problema muscular, segue no departamento médico. No setor do meio de campo, Sampaoli tem muitas opções, como Vitor Hugo, Thiago Maia, o recém-contratado Alan e até Gerson, que tem jogado avançado, mas também pode atuar mais recuado. Nos bastidores, o mercado da bola está agitando o dia a dia do rubro-negro. O Zenit recebeu proposta do Flamengo pelo meia Claudinho. O rubro-negro oferece 15 milhões de euros, aproximadamente 80 milhões de reais pelo jogador, e vai precisar de paciência para negociar com os russos. Outra novidade é que o Fla abriu negociação para renovar com o Gabigol por 5 anos. O clube não aprovou a pedida salarial do atacante, mas está otimista por um consenso. No Flu, Keno está fora do clássico, suspenso pelo 3º cartão. Por outro lado, Arias retorna de suspensão. Ganso esteve fora das 2 últimas rodadas, contra São Paulo e Internacional, por uma lesão no pé esquerdo, e ainda não tem presença garantida domingo. O volante Felipe Melo, que saiu com dores do jogo contra o Colorado, treinou normalmente nesta semana. E Fernando Diniz ainda ganhou reforços conhecidos. O atacante Ione Gonzalez e o meia Danielzinho já foram comandados pelo treinador em 2019 e estão regularizados. Além dos que já são de casa, o meia uruguaio Léo Fernandes também está no bid. Fla-Flu acho que é sempre um campeonato à parte, né? Independente de quando um time tá bem e outro tá mal, é sempre um outro campeonato. E ainda mais esse vai ser muito mais disputado, porque as duas equipes estão ali no G4, valendo vice-liderança do campeonato nessa rodada, quem ganhar. Então vai ser um jogo que o Maracanã vai estar lotado, que todo jogador gosta de jogar. O zagueiro Marlon está de volta, só que o jogador está suspenso antes mesmo de entrar em campo. Isso porque ele cumpre suspensão do campeonato italiano, após ter sido julgado no Tribunal Desportivo da Itália. Domingo, Fla-Flu fazem o 6º clássico do ano. Até aqui foram 2 vitórias para cada lado e um empate. Destaque para o título carioca do tricolor e para a classificação rubro-negra na Copa do Brasil. Ah, gente, Fla-Flu é Fla-Flu, né? Tem aquele molho, né? Tem. Talvez não seja tão legal como no Cariocão, com aquele jeitinho Band, no capricho. Mas vai ser legal. Vai ser legal. Vai ser até porque no Carioca também fez 2-0, depois tomou uma sapatada na volta. Mas tá bom, Flusão é pá. Aliás, vai ter Flufest, hein? Vai ter Flufest. E eu tô pedindo ingresso todo dia. Eu também sortear pra vocês, porque eu sou legal, ingresso. Hein? Eu queria um ingresso. Vou te arrumar, mas primeiro pra galera de casa. Explica o seguinte, tem muita gente que não tá entendendo por que o Marlon tá suspenso. Se o Atísio foi expulso no Brasileirão, ele vai pro italiano e joga normalmente. Isso. E vice-versa. Entretanto, tivemos alterações na regra, meu amigo? Exatamente isso. Em 2021, houve uma modificação, um atleta que foi expulso por uma agremiação, ou seja, um clube, e em 3 meses, até 3 meses, ele se transferir para outro clube, ele vai ser obrigado a cumprir essa punição. Ou seja, o Marlon foi expulso pelo Monza na última rodada do Campeonato Italiano contra a Atalanta, e por esse motivo ele vai cumprir, mesmo no Fluminense, ele vai cumprir essa suspensão. Da mesma maneira que ele cumpriria se fosse no Monza. Não curti, não. Cada um com seus problemas. Né, não? É porque o prazo de 3 meses, né? Você tem até 3 meses. Geralmente, o jogador volta antes de 3 meses. Então, no mesmo clube, ele consegue cumprir isso. Tem uma arte legal do Gabigol, que a gente vai botar na tela aqui,
pro senhor Atirson, que agora é o cara do estilo, agora ele tem personal styles. Maiores vítimas. Pô, vítima é pesado. Ô, João Listo, tira a camisa do Flamengo aí, João Listo. Maiores vítimas, sabe o que é vítima? É que o cara. Do Gabigol. Nesse caso é chapadinha. 11 gols no Fluminense. O Furacão, o Fluminense ainda, beleza, é clássico, os caras entendem como o Cano Marcelo do Flamengo e tá tudo certo. Agora esses caras aqui, não tô olhando, o cara tá com um hambúrguer. A gente achou que era chocolate. É verdade. Era um hambúrguer com pão australiano, que é o pão preto. Então ele fez certo comer mesmo, pô. Eu tava mexendo. Pô, aquela hora já, pô. 11 gols no Atlético, 8 no Santos, que é a famosa lei do ex, né, que não falha. 8 no Palmeiras, que ele também gosta. E 7 no São Paulo. Segundo os numerólogos e os estatísticos, tem grande chance dele fazer gol no final de semana. Ô, eu tô errado, Tirso? Não, pelos números aí sim, né? Mas futebol tudo pode acontecer. Vou te dar uma informação importante. Então fala. O Flamengo já começou a negociar com o Gabi uma renovação de 5 anos. Aí ele vai explodir todos os recordes possíveis. Ah, sim, sem dúvida. Não, é assim, é importante porque ele se identificou muito bem com a camisa do Flamengo, não só pelos os títulos em si, mas por tudo que ele representa para a garotada, para a juventude. E ele, assim, a gente fala sempre dos números dele de gols, né? E por isso que ele brigou tanto para ficar ali fixo como atacante, né? Não somente ali para sair como a presença do Pedro. E aí a gente vê os números dele realmente, não só esses daí, mas o que ele já fez dentro do Flamengo, ele está batendo recorde em cima de recorde, né? E se ele renovar esse contrato realmente, aí ele vai brincar. Eu dei um print aqui, Atirson, que provavelmente eu não acharei porque eu não sou rápido como vocês, sobre como tá o Gabigol no que diz respeito a recordes a quebrar. Antes disso, eu vou jogar para você a situação do Pulgar, que é a dúvida. Então, seria essa a oportunidade para o Alan entrar no time? Pode ser que sim, pode ser que sim. Ele já entrou, no meu ponto de vista, ele entrou bem contra o Atlético Paranaense. E eu acho que, inevitavelmente, o Alan será titular. Sim, sem dúvida. Não sei quando, não sei se ele já tem condição de atuar 90 minutos, mas ele entrou e ele deu uma outra cara ao time do Flamengo, não no sentido de ter a bola, ele não fez nenhuma jogada magistral, mas sem a bola ocupou muito bem os espaços e o Flamengo conseguiu marcar muito melhor com ele em campo. Então, acho que pode ser uma possibilidade. Eu gostaria muito de ver o Alan atuando os 90 minutos contra o Fluminense. Tomara que seja possível, mas se não for, eu acredito que ele entre, pelo menos no segundo tempo, para ter mais minutagem e mais ritmo de jogo. Uma pergunta técnica para você agora. O Ayrton Lucas está suspenso. O Fluminense tem um John Arias, que você sabe que tem aquela Yamaha de 1.500 cilindradas lá, né, na perna. Vrum, vrum. E o Felipe Luiz, apesar de ser um gênio e teu fã, não tem mais aquela disposição. E temos o Fabrício Bruno suspenso. Então, para botar 3 zagueiros é mais complicado. Porque já vai ser Léo Pereira e Davi Luiz. A não ser que ele bote o Rodrigo Caio, etc. Qual seria a solução para o Flamengo para essa ausência? Botar o Felipe Luiz mesmo. Felipe. Até porque ele é muito inteligente, né? É um jogador que ele sabe lidar com essa situação, com o adversário que tem velocidade, que é o adversário que tem habilidade. Então ele sabe lidar com essa situação, principalmente naquele setor defensivo ali, que ele se posiciona muito bem. Ele tem uma leitura, uma inteligência tática absurda. Então assim, eu começaria com ele sim, até pela experiência desse jogador. Não inventaria um novo sistema tático que ainda não deu certo com 3 zagueiros. Para que inventar? Então você começa, até mesmo às vezes, entrou o Léo Pereira como lateral, é um zagueiro e tudo. Beleza, mas ele não é lateral de ofício. E aí ele sente dificuldade em alguns momentos do jogo. Então, com isso, começa ali com o Felipe Luiz e dá liberdade ali para ele continuar. Até porque faz com que também o Arias volte a marcar também no setor defensivo, porque o Felipe Luiz ocupa bem aquele espaço, principalmente no setor do meio-campo, que ele não vai até a linha de fundo, né, porque é pela idade, mas ele faz aquele jogo apoiado ali para fazer como meio-campo a circulação da bola. Eu acho que o grande problema do Flamengo não vai estar nem do lado esquerdo, vai estar do lado direito. Porque, para mim, a ausência do Fabrício Bruno, sem o Fabrício, o Wesley vai ter que ter muito mais cuidado para avançar como ele vem fazendo. Porque o Fabrício que faz essa cobertura do lado direito. E querendo ou não, ele está muito bem, né? Desde que o Fabrício fez aquele desafio, nenhum atacante ganhou dele, não. Aí vocês, apresentadores, aí ficam chamando ele de Bolt. Agora atura aí. E assim, o Wesley é um jogador que tem essa característica ofensiva, de chegar à linha de fundo, de atacar o espaço. Agora, para ele fazer isso, tendo o Davi Luiz pelo lado direito,
E aí, Você vai ter que ter um principalmente pouco porque mais tem cuidado. não vai ter o Cano, né? O Keno não joga. Que já é uma... Mas ele pode, mas ele pode inverter, ele pode botar o Arias por aquele isso aí. setor. Ele pode botar o John Kennedy, que também é velocista, ou o Lelê por aquele lado. Ele pode Então, até promover a estreia do Léo Fernandes situações também, uruguaio. para explorar exatamente esse lado direito do Flamengo, já que o Wesley ataca muito e não tem a presença do Fabrício Bruno, que é realmente um jogador que se identificou muito bem, e o Wesley se dá bem com essa situação, porque ele sabe que ele tem aquele cara ali que faz a cobertura todo momento. Proposta de Crystal Palace, 15 milhões de euros, e do Chelsea, 20. Então não tem disputa. Pô, se um dá 25, quanto dá 15, é o Chelsea. Tira o Crystal Palace. 25 milhões de euros. Eu, se fosse o Landim, venderia. Eu tô me metendo, porque, pô, são 25 milhões de euros. Tudo bem que o clube tem um gasto com o moleque na base, mas 25 milhões de euros é dinheiro pra caceta, pro moleque com uma temporada e meia. Pô, 25 milhões de euros com gasto na base, ele já dá pra trazer fez quantas bases? Claudinha! Não só ele, não, pô. Em relação à base toda. Você já, pô... Paga 10 anos de base. 10 anos de base, não é um atleta só. Eu acho que ajuda muito. Quanto é o Claudinha? Flamengo, a proposta que o Flamengo fez foi 15 milhões de euros pro então Claudinho. Dá pra trazer só pra 10. Vai aumentar, mas eu acho que o Zenit não vai aceitar 15, não. Vai aumentar um pouquinho esse valor aí. Eu, sendo muito sincero, acredito, pelo que eu vejo e leio, que os russos vão aceitar ali 17, não, mas do 18. Matheus, tu venderia? Porque o João falou que confirmou a proposta, 80 milhões de reais. Venderia. Se fosse pro Chelsea por 25 milhões de euros, eu venderia. E 15 pro Palace? 15 eu não venderia, não. Porque 10 milhões de euros é muita coisa, e o Matheus vale mais que 15. E assim, até já tendo a proposta oficial, né? Se não tivesse a proposta ainda, tivesse a especulação e tudo, você ficaria na dúvida. Mas tendo a proposta oficial, você já tem os 25. Então, assim, entra muito agora o atleta querer ir ou não. Agora, eu venderia. Agora, olha só. Vem aqui, JJ. Pedrinho, bota aqui ela, Pedrinho. Senhor John Textor, eu te conheço. Tu é malandro, tu é ídolo, tu mete o facão na arquibancada, tu bota dois malaquias assim na cabeça, igual tu fez lá aquele dia, da despedida de solteiro, dois negócios de bata. O senhor tá querendo comprar o moleque pro Crystal Palace. Quando ele pisar lá no Cristal, lá em Cristal, tu vai emprestar pro Botafogo. Porque eu sei que tu tá querendo um cara ali pro ataque, pra ter opção. Falou que vai abrir o cofre. Então, em vez de tu ir direto no cara, tu vem aqui no Matheus França, manda o moleque pra Inglaterra, pra England. O moleque chega lá, tu mete o teu jato pra trazer ele pro Botafogo. John Textor, tô de olho, hein? Tu é malaco. Ele é malaco, pô, é malaco. Mas eu acho que 25 para 15 pro Chelsea, que é muito maior do que o Crystal Palace, né? Com todo respeito. Sim, lógico. Pô, é muito dinheiro, Bigode. Muito dinheiro. O moleque tem o quê, 20? Menos, tem 19, se eu não tô enganado. Caraca, se eu não tô enganado, tem 19 anos. É muito novo, muito novo. Será que vira lá? Dá certo, né? Eu acho que vira, ele tem um perfil... inteligente, né? Exatamente. E ele tem força física também. Por mais que não pareça, e ele lá na Europa ele ainda vai crescer mais pros lados, né? Vai ficar mais forte. Eu acho que é um garoto que eu sempre falei lados, aqui. como assim? Vai ficar aqui, ó. Então tá aí, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Então o Mengão está se preparando para a partida contra o Fluminense nesse domingo. E arrisca o seu palpite aí nos comentários. Escreva quem vence a partida. Na minha opinião, o Flamengo vai vencer essa partida aí por 2-0, principalmente porque precisa da vitória se quer continuar brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. Então é isso daí, nação. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.